O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelista Lucas mostra Nosso Senhor sempre andando, porque Nosso Senhor tem uma meta: chegar em Jerusalém. Por quê? É o coração da fé, é o lugar sagrado, é o lugar que todos os profetas e reis cantaram, louvaram e bendizeram. E é também o lugar no qual tantos deram a vida em nome do Deus Altíssimo. Então, para Lucas, Jesus está a caminho e nada pode detê-lo. Nada poderá fazer com que Jesus desvie do seu caminho. Nada poderá fazer com que o Senhor desista da sua missão. Tampouco os espíritos maus. Lembremos-nos que o adversário tem muitos nomes e um deles é diabo, aquele que divide, aquele que desagrega, aquele que separa, que afasta, aquele que esfria, aquele que maltrata. E no caminho, Jesus encontra a força do mal, tentando impedi-lo, tentando fazer com que ele desista. E é por isso que Jesus reza e nos autoriza a rezar: Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Por que Jesus faz isso? Porque ele experimenta a tentação. Ele não cai nelas, porque ele é Deus. Ele é homem-Deus. Mas na sua experiência de sua humanidade, ele tem a autoridade de dizer a mim e aos senhores e senhoras: olha, seremos tentados, mas Deus é nossa força. E mesmo que caiamos em alguma tentação, o que nós devemos ter, de fato, todo tipo de aversão, medo, e por isso suplicar a Deus, é que nós fiquemos com a queda, com o erro, com a falta, fiquemos acostumados com o mal. E o que é este livrai-nos do mal? É viver fora de Deus, distante de Deus. O grande mal não é cair, não é errar. Todos nós somos suscetíveis a isso, uns mais, outros menos, uns de forma mais espaçada, outros de forma mais cotidiana, mas caímos. O mal é viver fora de Deus. E o espírito do tempo, que quis impedir muitas vezes Jesus de fazer e colocar a sua missão em prática, esse mesmo espírito ainda hoje tenta nos afastar do Senhor. Quantas e quantas vezes nós estamos avançando no Senhor, quantas e quantas vezes nós estamos crescendo nele, quantas e quantas vezes a nossa intimidade com o Senhor está tão solidificada,
e de repente, pum, caímos, esfriamos, desistimos, ficamos longe, pensamos até mesmo que Ele não nos ama. Santo Agostinho diz isso, né? Nós celebrávamos ele há pouco. Quando tiveres alguma dúvida do teu amor, olhe para a cruz e veja o que tu custastes, um filho nela para nos redimir. Olha, nós somos alvo do amor de Deus. Deus nos ama, e se Ele nos ama, nós também temos que nos amar e, sobretudo, não desistir. Se Ele não desiste de nós, por que nós vamos desistir? Então, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que é justamente viver fora de Deus, distante de Deus. Nós não podemos acostumar com isso. E aí Jesus está em Cafarnaum. Cafarnaum é como se fosse a nossa Picos, um grande entroncamento, onde também Teresina, né, para o Maranhão, Ceará, Tocantins, era um grande entroncamento. Então tudo o que se celebrava, tudo o que se vivia em Cafarnaum, Capernaum, tudo que estava ali, de repente saía, de repente todo mundo entendia. E Jesus, como bom judeu, ia às sinagogas aos sábados. E lá, todos ali admirados, todos ficando embasbacados com a sua fala, com a sua autoridade, de repente aparece alguém guiado pelo espírito impuro e ele grita: "O que queres de nós, Jesus Nazareno?" Isso é próprio de quem tem medo. "O que queres de nós, Jesus Nazareno?" E o Espírito diz: "Vieste para nos destruir?" Inclusive, São Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios que a morte será a última inimiga que o Senhor vai colocar debaixo dos seus pés, e certamente com o reinado do Senhor a força do mal vai se extinguir. Isso é o paraíso, isso é a vida eterna, viver em Deus, com Deus e por toda a existência. Só que essa realidade pode e deve começar aqui agora, confiando no Senhor, professando a nossa fé, criando nossa intimidade com Ele. E aí o espírito impuro, o demônio impuro, naquele homem, faz uma profissão de fé: "Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Ao mesmo tempo que isso é bonito, uma outra profissão de fé, né, posta nos evangelhos, é ao mesmo tempo preocupante, porque quem diz isto não é um conviva, não é alguém que caminha com o Senhor, mas é o demônio. Tanto é que na Escritura diz que o demônio conhece o Senhor. Mas qual é a diferença do conhecimento do demônio com relação a Deus e do nosso conhecimento com relação a Deus? É porque o demônio não pode respeitar a Deus, porque ele vive fora de Deus. Nós, conhecendo a Deus, temos que respeitar a Deus e amar a Deus. Eles têm medo, porque eles sabem que numa palavra do Senhor o seu reinado se extinguirá. E porque ainda não se extinguiu, Padre, os desígnios de Deus. Nele temos que aguardar e, sobretudo, confiar. Mas Jesus diz: "Cala-te e sai dele." Nós vamos ver várias vezes Jesus dizendo, ante uma profissão de fé, de que Ele é santo, de que Ele é Deus, nós vamos ver várias vezes Jesus dizendo: "Cala-te." O demônio sai, lança o homem no chão, vai embora e não faz mal algum. Por que Jesus diz isso? Porque Jesus sabe que nós, seres humanos, somos facilmente enredados pelas forças dos 5 sentidos e ficamos maravilhados com os efeitos extraordinários. É bom, de vez em quando, numa festa,
vez em quando comer uma pizza, não é verdade? Uma galinha caipira, ainda mais convidando o padre. É muito bom. Só que o nosso organismo não é feito que digam os nossos personal trainers, né? Nós não podemos ficar todo dia, toda hora, comendo pizza, feijoada, galinha caipira, bem que a gente queria, né? Mas não pode. Então a gente tem que buscar o equilíbrio, nem tanto e nem tão pouco. Equilíbrio. E esse equilíbrio nos faz entender, aí a fala de Jesus, nós não podemos ficar querendo conhecer o Senhor somente quando as coisas estão boas. O lugar no qual iremos conhecer e amar a Cristo é a cruz. Não tem outro lugar. Tem gente pregando, o carro do ano, a casa do ano, muita saúde, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tenhamos cuidado. O lugar de conhecer o Senhor e nele experimentar a sua fé e força é na cruz. E aí todos ficam admirados, e aí pode terminar justamente dizendo: e seu nome era Jesus de Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham. O fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Eu iria terminar com essa canção, mas eu tenho que falar uma coisa sobre ela. A fama de Jesus espalhou e chegou até onde? Até nós. Olha que lindo. E seu nome era Jesus de Nazaré, Sua fama se espalhou e chegou a mim o seu jovem pregador que tinha tanto amor. Espalhar até chegar ao paraíso. Mas para isso, perseveremos, porque o mal quer nos tirar do caminho do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.